Vamos ao nosso quinto vídeo da nossa aula 2. Vamos aos exemplos de subespaços vetoriais. Então, se você tem um espaço vetorial V, o conjunto que tem apenas o vetor nulo ou o próprio espaço vetorial V, eles podem ser vistos como subespaços do espaço vetorial V. Esses subespaços são chamados subespaços triviais. Exemplo 2. W é o subconjunto do R3 de tal forma que a soma das coordenadas iniciais x e y seja igual a zero. Quando a gente trata de um subespaço do R3, é interessante a gente olhar graficamente. Então, W identifica-se graficamente por meio desse plano aqui, esse plano que está desenhado aqui em vermelho, que é um plano contido no R3, e como a gente percebe que esse plano de fato é o subespaço vetorial W. Ora, note que Z não está ligado a nenhuma relação que defina W. Portanto, Z pode variar em todos os números reais. Portanto, isso daqui de fato é um plano vertical. A única relação que estabelece os pontos de W é que x mais y tem que ser igual a zero. Ou seja, a gente pode dizer, por exemplo, que y tem que ser igual a menos x. Então, o traço do plano que representa W no R3, no plano XY, é exatamente essa reta aqui, cujos pontos têm coordenadas x no eixo x e menos x no eixo y, tendo em vista que y é igual a menos x. Portanto, graficamente, o subespaço vetorial W é exatamente esse plano contido no R3, desenhado aqui em vermelho, e é um plano vertical. Mas é importante a gente entender o seguinte, que para que a gente demonstre que W de fato é um subespaço de V do R3, a gente não deve apenas desenhar. O desenho é apenas ilustrativo, mas tem algumas características que são importantes para a gente destacar. Por exemplo, se um subconjunto qualquer de um espaço dado em um desenho do R3, do R2, ou seja lá qual for o desenho, a gente sabe que o subespaço vai ter que ter sempre o 0, 0, tá certo? Vai ter que ter sempre o elemento neutro da adição. No caso, o elemento neutro da adição para o R3 é o ponto 0, 0, 0. Note que o plano passa exatamente nesse ponto, tá certo? Então isso é algo que você, ao olhar o desenho de um subespaço qualquer, você já percebe rapidamente se é subespaço ou não. Se o desenho não passa no elemento neutro da adição, na origem, geralmente quando é R3, R2, etc., então ele não é subespaço. Bem, mas como disse, o desenho não prova nada, é apenas ilustrativo, então vamos para a demonstração de fato, usando os argumentos algébricos para mostrar que W de fato é subespaço do R3. Bem, primeiro, a gente precisa observar que o vetor nulo, que é o 0, 0, 0, o vetor nulo do R3, está em W. Bem, é verdade, porque aqui você vai ter 0 mais 0 igual a 0. Segundo, se você toma dois vetores, um vetor U e um vetor V, o vetor U com x, y e z coordenadas, e o vetor V, A, B e C pertencentes a W, então a soma vai ser assim, x mais A, y mais B e z mais c. O que a gente precisa verificar? A gente precisa verificar que a soma da primeira coordenada com a segunda é igual a zero para que esta soma continue em W. Ora, mas quando você soma x mais a com y mais b, você pode organizar de tal maneira que esta soma possa ser escrita assim, x mais y e a mais b. Mas como o vetor u está em W, x mais y é igual a zero. Como o vetor V está em W, como o vetor V está em W, então A mais B também é igual a zero. Então aqui essa soma é zero e aqui essa soma também é zero. Portanto, isso é 0 mais 0, que é igual a zero. Então a gente conclui que o vetor U mais V, ele pertence a W. Então, dados dois vetores em W, a soma continua em W, e isso é a nossa segunda propriedade na nossa definição de subespaço vetorial. E a terceira, se você pega um número W em R e pega um vetor U em V,
Então alfa U vai ser isso, né? Vai ser alfa vezes x, porque U é esse aqui, né? X, Y, Z. Então vai ser U vezes x, alfa vezes x, perdão, alfa vezes y e alfa vezes z. E aí quando você soma alfa x mais alfa y, você vai colocando o alfa em evidência, você tem alfa vezes x mais y. Quando você multiplica alfa vezes x mais y, você vai estar multiplicando alfa vezes zero, porque x mais y são as primeiras coordenadas de U, e U pertence a W. Então alfa vezes zero igual a zero, logo alfa vezes U pertence a W. Bem, do que nós mostramos aqui, de A, B e C, nós temos que W é subespaço do R3. Está provado então este fato. Vamos então ao exemplo 3. A interseção de dois subespaços vetoriais de um espaço vetorial V é também um subespaço vetorial do espaço vetorial V. Então vamos a uma demonstração. Esse é um exemplo interessante porque a demonstração é bem compacta, muito boa como exercício, boa para ser colocada, por exemplo, em uma avaliação. Então sejam U e W subespaços vetoriais de V. Então o primeiro passo é mostrar que o vetor nulo de V ele estará também dentro do espaço vetorial U interseção W. Ora, mas o vetor nulo estará no subespaço vetorial U por ser subespaço, e também estará no subespaço vetorial W, portanto estará na interseção. Segundo passo, tomemos dois vetores na interseção e vamos mostrar que a soma deles continua na interseção. Ora, mas se você pega dois vetores na interseção, então os dois estão em U e os dois estão em W. Como U é subespaço, a soma está em U. E como W é subespaço, a soma está em W. Portanto, a soma está na interseção. Por fim, se tomarmos um número real e se tomarmos um vetor na interseção, então o vetor vai estar em U e o vetor também estará em W. Logo, alfa U estará em U porque U é subespaço e alfa U também estará em W porque W é subespaço. Portanto, alfa U estará na interseção. Isso termina a demonstração do fato de que a interseção de dois subespaços também é um subespaço. Vamos ao exemplo 4. Considere um sistema linear homogêneo, ou seja, um sistema onde os termos independentes aqui são todos nulos. O conjunto das soluções de S, esse nosso sistema homogêneo, é um subespaço vetorial do Rn, onde n é a quantidade de incógnitas do sistema. Bem, vamos demonstrar que isso é verdade. Então, o primeiro passo, de fato, o elemento neutro da adição do Rn, que é o vetor 000, ele é solução desse nosso sistema, porque é um sistema homogêneo. Isso mostra a primeira parte da definição de subespaço vetorial. Agora, para mostrar a segunda parte, se U é dado por essas coordenadas, B1, B2, etc., e V é dado pelas coordenadas C1, C2, etc., são soluções de S, então nós vamos mostrar que U mais V também é uma solução de S. Pois acontece o seguinte, bem, a soma U mais V se escreve assim, né? B1 mais C1, B2 mais C2 e assim por diante. Então, para cada I variando de 1 até N, ou seja, enquanto o I percorre todas as linhas do sistema, a gente pode substituir então cada incógnita por essas coordenadas do vetor U mais V. No lugar de x1, a gente coloca B1 mais C1. No lugar de x2, a gente coloca B2 mais C2. E assim por diante, né? No lugar de xn menos 1, a gente coloca Bn menos 1 mais Cn menos 1. E no lugar do xn, a gente coloca Bn mais xn. Bem, depois a gente distribui, né? A1 vezes B1, AI1 vezes C1 e assim por diante. Então, fazendo a distribuição, a gente tem essas duas linhas aqui, né? Até o AINBN mais o AINCN, que está escrito aqui. Ora, mas essa soma pode ser reorganizada de tal forma que eu separe as parcelas que tem B das parcelas que tem C. Então, eu obtenho essa forma de escrever, né? As parcelas que tem o B mais as parcelas que tem o C. A questão é que essas parcelas que tem o B
são justamente obtidas quando a gente substitui as coordenadas de U nas incógnitas do sistema, e as parcelas que têm o C são quando a gente substitui as coordenadas do V nas incógnitas do sistema. Mas isso daí vai ser exatamente zero, né? Porque já que o vetor U ele é uma solução do sistema, então no momento em que eu substituo as incógnitas do vetor U no sistema, isso dá zero. A mesma coisa quando eu substituo as incógnitas do vetor V no sistema, isso também dá zero. Portanto, organizando dessa maneira, a gente vê que isso é 0 mais 0. Portanto, a gente conclui que a soma U mais V também é solução do sistema S. Vamos ao terceiro passo então da demonstração. Se tomarmos alfa, o escalar pertencente a R, e tomarmos o vetor U, formado pelas coordenadas B1, B2, Bn, que seja a solução de S, então alfa U se escreve assim: alfa B1, alfa B2, alfa Bn. E aí, se para cada i variando de 1 até n, ou seja, fazendo percorrer as linhas do sistema, e nós substituirmos essas coordenadas de alfa U nas incógnitas do sistema, então nós teremos a i1 alfa B1, mais a i2 alfa B2, assim por diante, até alfa in alfa Bn. Mas aí a gente pode colocar o alfa em evidência, e aí o alfa vai estar multiplicando essa expressão. Só que essa expressão é exatamente expressa realmente o fato da gente substituir as coordenadas do vetor U nas incógnitas do sistema. Só que o vetor U é solução do sistema, portanto, essa expressão aqui é zero. Então temos alfa vezes zero, que é igual a zero. Concluímos então que alfa U também é solução do sistema. Então, observe que a gente demonstrou que o vetor nulo é uma solução do sistema, depois mostrou que dado dois vetores, duas soluções do sistema, a soma é uma solução do sistema, e agora mostramos que dado um escalar e dado um vetor, o produto entre o escalar e o vetor é também solução do sistema. Mas nessa redação nós optamos por não chamar de A, B e C. Bem, foi feito assim para que vocês possam ver que isso pode ser feito detalhando A, B e C, ou não. Você pode redigir livremente, desde que você dê todos os passos necessários. Bem, no próximo vídeo a gente fala do exemplo 5.